5 minutos com a palavra de Deus. Se eu não conseguir 5 minutos ao longo do dia para refletir na mensagem de Deus, o que eu estou priorizando? Jenny, turn off the fire, please. O texto de hoje é uma continuação da análise que a gente começou a fazer ontem, no capítulo 37 de Gênesis. Então, vamos avançar para o capítulo 39. Talvez você já conheça a história de José, se não, fica até o final, que a gente vai fazer uma visão panorâmica da vida de José. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Veja que declaração poderosa sobre a vida de José. A gente começou esse processo de reflexão falando sobre Noé e vimos que em várias ocasiões a Bíblia declara que Noé fazia o que Deus mandava. Noé agradava a Deus. E agora nós vemos uma declaração poderosa sobre a vida de José. O Senhor Deus estava com José. Mas uma pessoa que não conhece toda a trajetória de José vai achar que, por esse versículo, a vida de José era um mar de rosas. Não foi bem assim. Então vamos fazer uma revisão panorâmica da vida de José. José, filho de Jacó, ele sofre um motim dos seus irmãos contra ele. Jacó, ele não foi um grande exemplo de pai, porque ele expressava sua predileção, ele mostrava que ele amava mais a José, ou tinha mais apreço por José do que pelos outros filhos. E isso estava gerando raiva no coração dos irmãos de José. Então, veja, já vem uma reflexão aí sobre a questão da paternidade, como nós criamos nossos filhos. Então, em um determinado momento da história, os irmãos de José se levantam contra ele, porque José, ele era meio que o dedo duro da família, porque Jacó, ele enviava os seus filhos para cuidarem dos gados, e José ia atrás para ver se eles estavam fazendo o que eles tinham que fazer. Então, ele observava e trazia o relatório para o seu pai. José trazia o relatório para o seu pai. Então, mais uma camada de raiva que os irmãos de José tinham contra ele. E chegou um determinado momento em que que Jacó dá uma túnica para José, e isso causa mais raiva ainda, porque é como se ele dissesse, olha, o meu preferido é esse aqui. Essa túnica aqui, muito cara, alguns dizem que era uma túnica rara. Então, eles se levantam para tentar, com a ideia, né, de tirar a vida do José, mas um dos irmãos de José diz, não faremos isso. Se vocês quiserem, vocês podem jogá-lo numa cisterna. Pensem a dor de ser jogado em um poço pelos próprios irmãos e vendido como escravo. Então, nós chegamos aqui no capítulo 39 com esse contexto da vida de José. Ele foi vendido como escravo e levado para o Egito. Mas a Bíblia diz que em todas essas ocasiões da vida de José, nesse ponto nós temos a seguinte declaração, o Senhor Deus estava com José. Eu vou avançar, porque tudo ia bem com José, até que a esposa do Potifar, o pastor Cláudio Duarte chama ele de Boitifar, a esposa do Boitifar, ela então se encanta por José e quer levá-lo para o leito, né? Então, nos versículos seguintes, nós vemos que ela atenta contra José, mas ele foge. Por quê? Porque ele teme a Deus. E por conta disso, eu vou ler aqui o versículo 20. Quando o Potifar ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Versículo 20. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei, e José ficou ali. A Bíblia não diz que veio um anjo, a Bíblia não diz que veio um profeta, a Bíblia não diz que houve algum sinal de que Deus estava com José. Não há esse sinal. E muitas vezes nós passamos a nossa vida buscando que alguém venha falar,
que um anjo apareça, que uma luz, que alguma coisa sobrenatural, um passarinho com um recadinho na pata dele, para a gente ler, Deus está com você. Mas a fé é a certeza das coisas que não se veem. E essa é a dificuldade de muitas pessoas que tentam se relacionar com Deus. Elas não alimentam a fé dela diariamente. Como que eu vou alimentar a minha fé diariamente? Nós temos uma vantagem sobre José. José não tinha a Bíblia como esta aqui, toda organizada, não tinha. José tinha apenas o testemunho dos pais, os homens, os patriarcas da fé. José apenas acreditava que Deus estaria com ele e viveu assim a sua vida toda. E a Bíblia dá essa declaração, mas o Senhor estava com José e o abençoou. Nós somos terceiros lendo a história dele mais de 3.000 anos depois. Mas José não tinha essa confirmação estampada em alguma caixinha de promessas. O Senhor está com você. Ele não tinha. Ele simplesmente creu. E a gente vai finalizar essa análise sobre o livro de Gênesis, né? A gente está estudando 5 versículos, ou 5 dias a gente estuda sobre o livro de Gênesis e avançamos para o próximo livro. Então, amanhã, nós vamos estudar o primeiro versículo sobre Êxodo. Então, eu quero finalizar agora essa reflexão sobre a vida de José, desafiando você a crer que Deus está com você. Não importa a luta, a dificuldade. O texto seguinte, o 23, termina esse bloco do capítulo 39 dizendo assim: pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te louvo, te agradeço, te glorifico pela tua palavra, pela tua mensagem. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que atua na eternidade e misericordiosamente atua em nossas vidas. Ó Deus, alimenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, ensina-nos a orar, ensina-nos a confiar e descansar no Senhor. Abençoa esse meu irmão, minha irmã que está assistindo essa live neste momento, que está assistindo a reprise, que está vendo esse vídeo. Ó Deus, que a nossa fé se torne inabalável no Senhor. É o que eu te peço. Te peço perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã, meus amados, se Deus quiser, para mais uma devocional bíblica. 5 minutos com a palavra de Deus. Já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like. Nos vemos. Você também no TikTok.